Olá, gente! Hoje que vamos iniciar o capítulo de número 14 do livro Lady Killers. Esse capítulo falaremos sobre as criadoras de anjos de Nagiriev. Provavelmente é da Hungria, tá? Esse capítulo, então vai ter muitas coisas que eu não vou saber falar. Vou falar errado. Então, vamos começar. Sororidade letal. As quatro, se eu não me engano, eu não entendi muito bem isso daqui, mas são 4 mulheres. Teve início em 1914 e final em 1929. Vamos descobrir a história por trás. Certo dia, uma carta anônima apareceu na edição de junho de 1929 de um pequeno jornal húngaro chamado Szolnok Ujság, ou Szolnok Gazet. A missiva declarava que havia algo de pobre na cidade vizinha, Nagiriev. Assassinatos. Quase 2 décadas de homicídios lentos, deliberados e repetitivos. As autoridades não estavam fazendo nada, e os envenenadores continuavam seu trabalho sem interrupções, dizia a carta. Esta é minha última tentativa. Se ela também falhar, então não existe justiça. A polícia varreu Nagiriev e alguns vilarejos nos arredores, rapidamente prendendo dezenas de suspeitos. A cidade, antes tranquila, se desfez em caos. Vizinhos começaram a acusar uns aos outros de homicídio, enquanto a polícia exumava túmulo após túmulo no cemitério local, buscando assegurar aos moradores uma visão clara dos corpos em decomposição. 2 semanas após a carta anônima ter sido publicada, a história se espalhou pela Hungria. No fim do verão, havia ganhado as páginas internacionais. As pessoas não conseguiam acreditar no que liam. Quase todos os suspeitos eram mulheres por volta de seus 55 anos. O que seria aquela enorme trama de assassinatos? Algum círculo de bruxas húngaras, ainda presas em um passado sombrio? A prova cabal de que as mulheres eram intrinsecamente más? Ninguém entendia como aqueles assassinatos podiam ter acontecido por décadas, ininterruptamente, em uma cidade pequena. Ninguém compreendia como mulheres conseguiram planejar aquilo. Número 1. Confinados. A vida em Nagiriev era sofrida e violenta. Como em toda pequena cidade, havia um sentimento opressor de impossibilidade de escapar daquele local, que era como que circundado por uma cerca de metal de grandes propriedades. Os moradores de Nagiriev não tinham espaço para crescer. Não havia terra disponível para os jovens e nenhuma oportunidade para que as pessoas se mudassem dali. O início do século XX foi uma época de enormes conflitos e mudanças globais, para utilizar um eufemismo, e Nagiriev sentia a tensão da mudança no ambiente social. Os homens do vilarejo estavam voltando da Primeira Guerra Mundial mutilados, irritados e sofrendo de transtornos de estresse pós-traumático. A crise agrícola da Grande Depressão significava que os camponeses mal conseguiam vender seus produtos. Nagiriev mantinha um contato com o mundo exterior devido às suas estradas precárias e à ausência de qualquer ponto de ônibus ou estação de trem. Não havia médicos na cidade. A tensão aumentava entre os camponeses e a pequena classe média local, além do comportamento snob dos pastores, professores e autoridades, criava um clima em que os pobres não se sentiam à vontade para compartilhar seus medos e suspeitas com aqueles que detinham o poder. Os casamentos não eram diferentes. Muitos dos homens eram alcoólatras que maltratavam suas esposas regularmente. Brutos, como eram chamados. Em geral, recém-casados iam morar com os sogros, o que deixava os nervos de todos à flor da pele. E os rígidos papéis de gênero tornavam instáveis os relacionamentos entre homens e mulheres. As esposas deviam tolerar os abusos maritais. Os homens estavam paranoicos com a possibilidade de terem sido traídos por suas esposas enquanto estavam na guerra. O divórcio não era uma novidade, embora socialmente reprovado, e muitas mulheres decidiam permanecer em casamentos abusivos, cujo único benefício era a renda minguada de seus maridos, em vez de tentar se virar sozinhas. Nesse mundo empobrecido e isolado, as crianças eram vistas como um fardo.
mais uma boca para alimentar, um bebê que cresceria sem ser tão desafortunado quanto sua mãe. Assim, as camponesas com frequência usavam métodos primitivos e perigosos de contracepção, como o faxiga, um tampão de madeira inserido no colo do útero. Outras recorriam a perigosos abortos caseiros, que consistiam em perfurar o útero com uma agulha de tricô, inserir ervas venenosas no colo do útero ou tentar atingir o feto com uma pena de ganso. Se nada disso impedisse o nascimento da criança, o último recurso da mãe seria infalível: infanticídio. As maneiras de se matar um bebê eram inúmeras e cruéis: deixá-lo morrer de fome, envenená-lo, oferecê-lo aos porcos, sufocá-lo com travesseiros, banhá-lo em água quente e deixá-lo contrair pneumonia no clima frio. Era um crime tão comum que os pais suspeitos de matar seus bebês nem eram denunciados às autoridades. Apenas faziam parte do cruel ciclo da vida. Em 2001, um sociólogo húngaro chamado Ferenc Moxoni estudou 600 comunidades rurais na Hungria e descobriu que as taxas de suicídio eram maiores nos vilarejos tradicionais isolados. O estudioso Bela Bodó foi além. Quanto mais marginalizada uma comunidade e mais frustrados são os seus habitantes se sentem em relação ao seu isolamento e pobreza, maior a probabilidade de se voltarem para um comportamento deturbado. E foi exatamente isso que aconteceu em Nagirev. Número 2. Elas me mandaram para a sepultura, elas a quem mais amei. Durante 20 anos, as mulheres de Nagirev assassinaram os homens de Nagirev e ninguém disse nada. Foi difícil determinar quando os assassinatos começaram. Pareciam ter brotado do ar campestre da Hungria. Sabemos que alguns dos primeiros aconteceram na primeira metade dos anos 1910, quando uma mulher chamada Juliana Lipka se mudou para a casa de um casal velho e doente, com o intuito de cuidar deles. O marido morreu de velhice, mas a esposa se transformou em um fardo rabugento, com um hábito imundo de cuspir no chão. Era muito mais trabalho do que Juliana se dispusera a fazer. Quando ela se queixou a um grupo de mulheres mais velhas, elas lhe contaram um segredo. Se comprasse papel mata-moscas e o dissolvesse em água, uma camada de veneno se formaria na superfície. Então ela poderia coar o veneno e misturá-lo à comida ou à bebida, e o resultado seria fatal, além de totalmente indetectável. Juliana aceitou o conselho e o colocou em prática. Primeiramente matou a velha, depois matou sua própria irmã de criação, que era desagradável, e seu próprio marido, um sujeito irritante. Uma vez que aprendera como era fácil melhorar sua vida com algo tão simples como o papel mata-moscas, ficou difícil parar. Uma dessas mulheres mais velhas era Susana Fazekas, a parteira da cidade. Ninguém sabia sobre as idas e vindas da morte melhor do que Susana. Ela poderia trazer um bebê ao mundo, relaxar o músculo tensionado de um lavrador e envenenar o marido em apenas um dia de trabalho. Como não havia médicos na cidade, Susana ostentava grande poder, e os moradores locais se admiravam com sua misteriosa sabedoria e suas escandalosas façanhas. Ela carregava um frasco de arsênico na bolsa. Era divorciada. Fumava e bebia na taberna local, um lugar onde a maior parte das mulheres jamais iria. E era boa em seu negócio. Em 1929, vivia em uma das melhores casas do vilarejo. Susana não hesitava em recomendar o assassinato aos seus clientes, desesperadas, e distribuía veneno como se fosse remédio para dor de cabeça. Algumas vezes ela mesma cometia os assassinatos, como quando levou remédios para acalmar o marido problemático de uma certa mulher, um ex-prisioneiro de guerra que não se conformava com o fato de ter perdido a visão no campo de batalha. Entre elas havia o tácito entendimento de que o remédio estava envenenado, e Susana o administrou ao marido enquanto a esposa observava. Em outras ocasiões, a parteira sugeria diferentes formas de matar. Certa vez ensinou a uma mãe paupérrima o jeito exato de matar, por inanição, seu indesejado recém-nascido. Outra mulher mais velha, Rosália Takacs, uma massagista, também estava extremamente envolvida em vários dos assassinatos. Ela começou a matar de modo bastante pessoal, após envenenar um monstro ébrio,
do seu marido com ácido arsênico. Ela treinou uma jovem mãe na fina arte de matar seu sogro tirano, sussurrando: "Você não precisa se torturar. Eu vou fazer para o velho algo que o destruirá." Desse modo, tanto a ideia de assassinato como as maneiras de assassinar estavam se espalhando por Nagirev como uma névoa diabólica. Nenhuma mulher matava sozinha. Em vez disso, procurava conselhos de amigas, e elas a encorajavam. Apoiavam suas ações e lhe forneciam o conhecimento e os suprimentos de que precisava. Isso aconteceu aproximadamente 42 vezes em Nagirev. 42 assassinatos cometidos por 34 pessoas. Era uma espécie de sororidade distorcida, e a cereja do bolo para quem acreditava que se uma mulher era naturalmente má, um grupo de mulheres era o mal personificado. A natureza entrelaçada dos crimes é clara no caso de Maria Cardos, uma das cidadãs mais conhecidas do vilarejo. Ela era mais rica que as outras, se vestia melhor e havia se divorciado 2 vezes, algo incomum em Nagirev. Após seu segundo divórcio, ela arranjou um namorado, o ex-prefeito da cidade. Enquanto isso, seu filho, já adulto, um jovem enfermiço de 23 anos, fruto de um casamento anterior, estava mostrando ser mais do que ela podia suportar. Maria se sentia tolhida pelos cuidados constantes e queria gastar a sua energia em um novo romance. Talvez também estivesse se cansando da maternidade e pensou que as obrigações daquele papel já deviam ter acabado. Então ela comprou o arsênico de Susana e começou a ministrá-lo na comida do filho. Ele piorou rapidamente. Pouco antes da morte do rapaz, Maria colocou a cama do filho do lado de fora, de modo que ele pudesse tomar alguns últimos raios do sol. Enquanto ele agonizava ali, fitando o céu, Maria relembrou algo que sempre amara em seu garoto: ele possuía uma linda voz. "Pensei que gostaria de ouvi-lo mais uma vez", contou a polícia depois. "Então eu disse: cante, meu menino, cante minha canção favorita." Ele a cantou em sua voz clara e adorável. Estava triste por perder aquela voz. Porém, uma vez que ele estivesse morto, Maria se veria livre e pronta para se casar novamente. Para a infelicidade de Maria, o ex-prefeito se revelou um mulherengo incorrigível e não estava nada entusiasmado com a ideia de se casar. Em 1920, Maria finalmente o convenceu a desposá-la. Os boatos locais diziam que ele teve de ser arrastado até a prefeitura, como um cordeiro rumo ao abatedouro. Contudo, o casamento não trouxe amor. Seu novo marido também bebia e passava as noites fora. E não tardou até que os dois começassem a dormir em quartos separados. Aconteceu que Susana também detestava o ex-prefeito, por suas próprias obscuras razões, embora tenha justificado seu ódio, alegando que ele lhe devia algumas sacas de trigo. Então, quando soube da situação de Maria, a parteira ficou muito feliz em poder ajudar. As 2 mulheres envenenaram o homem lentamente, no curso de 1 mês. E ele morreu em abril de 1922. Mais tarde, os editoriais imaginariam uma fúria fantasmagórica das vítimas de Nagirev com base naquele marido e filho desafortunados, enfatizando o choque total, a traição envolvida nesses assassinatos. "Elas me mataram, elas me mandaram para a sepultura, elas a quem mais amei." Mas, por enquanto, as assassinas estavam tranquilas. Como presente de agradecimento, Maria deu a Susana dinheiro suficiente para comprar um pequeno bezerro. Como muitos dos assassinatos de Nagirev, esses motivos parecem não apenas fúteis, mas insensíveis ao ponto da psicopatia. O débito de algumas sacas de trigo, o filho inconvenientemente doente. De qualquer forma, aquelas apenas eram as razões que as mulheres davam umas às outras para os envenenamentos. Ele cuspia no chão. Ele reclamava por ser cego. Eu estava aborrecida, eu vivia sobrecarregada. Na realidade, esses pequenos inconvenientes eram apenas um pretexto para suas necessidades sombrias e estarrecedoras. Aquela era uma geração de mulheres que jamais recebera nada e não podia esperar nada. Uma geração de mulheres cujos maridos haviam sido levados pela guerra e devolvidos mutilados, desiludidos, violentos, desconfiados em um estado de choque. O veneno não era perfeito, mas pelo menos trazia uma mudança. Algumas daquelas mulheres assassinaram por desespero, como uma que o marido espancava como uma corrente.
Ela disse ao juiz, de modo desafiador. Eu não me sinto nem um pouco culpada. Meu marido era um homem muito mau. Desde que ele morreu, encontrei minha paz. Algumas mataram para ficar com outros homens, como a esposa que envenenou o marido e casou com o melhor amigo dele. Outras mataram por vingança, como a mulher que envenenou o sogro que abusava dela. E havia aquelas que usavam o veneno para adquirir bens materiais, como a filha que assassinou a mãe para antecipar a herança. Os motivos variavam, mas não os métodos. A ideia de que você poderia melhorar de vida com veneno se espalhou como um rastilho de pólvora entre os círculos femininos de Nagirev. E o fato de que as envenenadoras confiavam tanto umas nas outras para obter informações e suprimentos criava uma perigosa rede de culpa na cidade. Qualquer uma daquelas mulheres poderia denunciar suas amigas, mas se abrisse a boca, também entregaria a si mesma. Número 3. Pânico no vilarejo. No fim dos anos 20, as autoridades da cidade vizinha de Snowcock começaram a receber cartas anônimas alegando que algo terrível estava acontecendo em Nagirev. A princípio, essas missivas aleatórias e alarmadas foram ignoradas. Era fácil descartá-las como boatos de uma cidade pequena, com tantos nomes e uma história interminável. Há tantas que deram veneno a outros. Tia Missy Beck foi morta por Rosa Kiss, que destruiu seu marido e o velho Sr. Janos. Papai e ela também tentou matar o velho Sandor Sinede e a senhora Pista Valk, mas não obteve sucesso e quem sabe quantos mais. Mas assim que Snownock Gazette publicou uma das cartas em 1929, as autoridades não estavam fazendo nada e as envenenadoras continuam seu trabalho sem interrupção. A burocracia total foi forçada a entrar em cena e tudo começou a acontecer muito rapidamente. Enquanto os jornais e tabloides atiravam o público húngaro em um frenesi escandalizado. De repente, tanto a imprensa quanto o governo pressionavam a polícia local para obter respostas o mais rápido possível. Então, depois de 20 anos de folia e assassinatos não descobertos, Nagirev foi lançada no caos. Suspeitas eram presas e interrogadas brutalmente na casa do coveiro do cemitério local. Mulheres eram intimidadas a depor múltiplas vezes durante a noite e, quando não estavam sendo interrogadas, eram forçadas a encarar a parede sem falar umas com as outras. Juliana Lipka, na época uma das mais velhas e frágeis, foi ameaçada com açoitamentos. Se a polícia não conseguia obter uma confissão, entravam em cena técnicas bizarras de amedrontamento. Um oficial se escondeu embaixo de uma cama em um quarto onde 2 mulheres eram mantidas e as assustou agarrando os pés de ambas. As mulheres, supersticiosas e apavoradas, seguras de que alguma força sobrenatural estava presente, imediatamente confessaram. As exumações forneceram outra oportunidade para a intimidação. Os corpos precisavam sim ser analisados para identificar o veneno, mas a polícia se certificou de desenterrar os cadáveres da forma mais pública possível. Eles nem se preocuparam em esconder os resultados nauseabundos das crianças da cidade. Nem mesmo o cérebro de um marrom reluzente, coberto de insetos carniceiros com pequenas asas. Enquanto Nagirev entrava em um estado de histeria, todos passaram a denunciar uns aos outros. Os habitantes da cidade se afastaram das mulheres que pareciam mais culpadas, e ninguém sentiu mais essa hostilidade do que Susana. Por causa de sua ligação com tantos assassinatos, a parteira foi uma das primeiras suspeitas a ser interrogada. Ela deve ter ficado apavorada, pois sabia exatamente quanta gente em Nagirev poderia acusá-la. A polícia a libertou sob fiança por um único dia, esperando que ela os ajudasse a encontrar as outras envenenadoras. Em vez disso, Susana perambulou em pânico pelo vilarejo, pedindo dinheiro às suas amigas e a ex-clientes para contratar um advogado. Mas nem mesmo uma próspera parteira poderia comprar sua salvação em Nagirev. Embora tenha implorado e suplicado os camponeses, todos muito assustados lhe deram as costas. Ninguém queria correr o risco de ser ligado a Susana novamente. Não importava quantos fatores ela lhes tivesse prestado no passado. A parteira foi ficando cada vez mais desalenta.
enquanto vagava pela cidade, e quando chegou em casa, jurou bem alto e em bom tom que se vingaria de cada uma de suas clientes ingratas. Passou a noite em claro andando pelo jardim. Os muros de sua vida pareciam se fechar em volta dela. Pela manhã, quando viu os policiais descendo a rua para prendê-la mais uma vez, ela sacou um frasco de veneno no bolso do vestido e bebeu todo o conteúdo. Em alguns relatos sobre o envenenamento de Nagirev, Susana aparece como a mente por trás dos assassinatos, uma parteira louca que achava que tinha o poder de decidir quem deveria viver ou morrer, algo como uma força sobrenatural. Um jornalista do New York Times, escrevendo de Budapeste, comparou Susana a uma figura eminentemente moldada para mexer o caldeirão borbulhante de Macbeth, ou para realizar os trabalhos de um feiticeiro africano. Outro a chamou de uma insana divindade oriental que perpetuamente devora algo com seus dentes ensanguentados. Susana desempenhou o papel central nos assassinatos, mas era menos bruxa e mais negociante do que os jornais afirmavam. Era uma empreendedora, uma administradora. Distribuía veneno para mulheres que desejavam matar alguém. Ela mesma ministrava o veneno se as mulheres estivessem particularmente relutantes. Sugeria o assassinato como uma solução para a tensão, maus tratos, infelicidades e impaciência, legitimando de forma sutil aqueles atos na mente de suas conhecidas. Chamar Susana de bruxa era uma tentativa de atribuir os assassinatos a uma única fonte, a um poço de maldade. Era mais fácil fazer isso que reconhecer os assassinatos pela sua própria natureza em Nagirev, um terrível fenômeno nascido e encorajado por amplas questões sociais. Os assassinatos eram comuns e descentralizados demais para serem atribuídos a Susana ou a qualquer outra mulher por esse motivo. A origem de tais crimes era tão imperceptível e difusa quanto o próprio veneno. Economia, cultura e infelicidade humana, juntas teceram uma intrincada teia em Nagirev, criando uma atmosfera caracterizada não pela loucura de uma parteira, mas por um silencioso e duradouro desespero feminino. A polícia encontrou Susana contorcendo-se no chão. Eles tentaram forçá-la a beber leite para que vomitasse o veneno, mas ela manteve as mandíbulas cerradas. Ao perceber que perdia sua principal testemunha, a polícia procurou desesperadamente um veículo que pudesse levar Susana até o hospital mais próximo, em outra cidade, mas havia pouquíssimos meios para sair da Nagirev, e os vizinhos se recusaram a ajudar. Não queriam mais nada com aquela bruxa. Quando a polícia encontrou um transporte, Susana estava morta. Número 4. Mistério Rural. O advogado Janusz Kroberg, indicado como juiz da instrução no caso, detestou as mulheres de Nagirev desde o começo. Ele prendeu tantas quanto pôde e enviou para a cidade vizinha de Skolnok, onde uma multidão de curiosos aguardava. O tabloide Kiss Ujazag notou o triste contraste entre as acusadas, em geral mulheres pobres e velhas, vestidas com roupas pretas e que mantinham os olhos baixos e cobriam seus rostos com véus, e a elegantemente vestida turba de classe média que as insultava. O julgamento era uma oportunidade estimulante para as altas classes realmente demonstrarem sua superioridade social. Já nutriam desprezo em relação aos camponeses, e os jornalistas amplificaram esse sentimento, inserindo em sua cobertura todo o preconceito que foram capazes de reunir. As manchetes enfatizavam a natureza antiquada e até primitiva dos assassinatos, o lugar onde, por uma década e meia, ninguém ouviu a voz da consciência. Visite Nagirev, o vilarejo da morte às margens do Tisa, ou com métodos medievais. Crianças eliminavam seus pais para se apossar de suas terras. Na prisão de Snowcock, as camponesas lutavam para se adaptar à solidão, as celas infestadas de ratos e os interrogatórios incessantes. Aquilo era completamente diferente da vida campestre que costumavam levar. Elas eram forçadas a realizar testes que utilizavam aspectos da cultura da classe média para determinar suas aptidões intelectuais, questionando-as sobre assuntos como impostos, feriados nacionais e as forças armadas.
Um psiquiatra que examinou as mulheres concluiu que seus assassinatos eram todos inerentemente ligados ao sexo. Elas eram frígidas ou promíscuas, e suas supostas perversões sexuais tinham raiz no mistério rural e num estilo de vida normal, como havia distorcido a psique das acusadas, tornando seu comportamento imprevisível. 2 das mulheres humilhadas e desorientadas amarraram seus cachecóis nas grades da janela da prisão e se enforcaram. A imprensa entendeu aquilo como uma confissão. Número 5. Nihilismo. As mulheres de Nardirev jamais pensaram que as coisas chegariam a tal ponto. Sim, elas mataram pessoas, mas muitas nem enxergavam o que tinham feito como assassinato. Assassinato para elas tinha a ver com sangue, luta e força. Elas simplesmente tinham feito pessoas dormirem. Não somos assassinas, disseram no tribunal. Não apunhalamos nem afogamos nossos maridos. Eles simplesmente morreram envenenados. Era uma morte fácil para eles, não um assassinato. Talvez aquelas mulheres vissem o envenenamento como uma morte fácil por serem insensíveis à morte. Elas simplesmente viam como a vida podia ser dura, como as pessoas iam à guerra e voltavam mental e fisicamente afetadas, como a comida era escassa, como crianças morriam como moscas, independentemente de terem sido assassinadas ou não. Nos anos 30, quase 1/3 das crianças camponesas da Hungria morria antes de atingir a idade escolar. Talvez aquelas mulheres tivessem se convencido de que estavam apenas acelerando um processo cruel que terminaria por levar embora seus maridos mutilados, seus parentes agressivos e seus bebês chorões. O jornal Pestinaplo especulou sobre a peculiar combinação de causas que levaram àquela estranha familiaridade com a morte e criara tanta disposição para provocá-la. Sim, foi por dinheiro, sim, foi por disputas de terras e sim, foi por amor e ódio, dizia o editorial, mas também foi por nihilismo cultural, por virem em um nível animalesco pela natureza primitiva de suas almas. Nihilismo cultural, sim, certamente, mas viverem em um nível animalesco, almas primitivas. Aqueles assassinatos nasceram de emoções bastante humanas, feias e desconfortáveis, com certeza, como desprezo, luxúria e irritação, mas ainda assim humanas. Mulheres mataram para diminuir seu desespero e melhorar suas vidas. Algumas vezes aquilo significou algum ganho, dinheiro, terras, um novo amor. Outras vezes significava se livrar de algo, marido, filho ou pai. Se os homens eram brutos, escreveu o New York Times, as mulheres pareciam ter sido notáveis pela força e persistência de suas paixões. A idade média das julgadas até agora é de aproximadamente 55 anos, embora a luxúria talvez tenha desempenhado um papel maior que a ganância em seus crimes. Essa última parte não era bem verdade, mas soava melhor. O fato de mulheres desejarem tão ostensivamente, tão humanamente, mais do que lhes fora dado era desconfortável para seus observadores mais prósperos. Os que diziam a si mesmo que as mulheres de Nardirev eram simplesmente antiquadas, em outras palavras, os círculos sociais deles sabiam distinguir o certo do errado, mas a mensagem não havia chegado a Nardirev ainda. Na realidade, o clima na cidade nada mais era do que um subproduto do mundo ao redor, algo que a defesa alegaria com insistência. Esse fato não justificava os assassinatos, mas tirava essas mulheres da condição de animais. Número 6. Lamento fúnebre. No fim do ano, centenas de pessoas haviam sido interrogadas e quase 50 túmulos foram abertos. 40 dos corpos exumados continham arsênico e as autoridades estavam prontas para indicar 34 mulheres e um homem. Uma plateia furiosa se exprimia no tribunal para ver aquelas degeneradas, e quando a turba desprezava uma ré em particular, todos assobiavam, vaiavam, gritavam, exigindo sentenças mais duras. Diante de todo aquele ódio, era interessante que as mulheres de Nardirev aparentassem ser humildes, simples, limpas e maternais. Sua única esperança de perdão era se parecerem com boas pessoas do campo, que ou eram inocentes ou agiram em legítima defesa. Mas os julgamentos estraçalharam a sororidade das envenenadoras. As mulheres acusadas depuseram umas contra as outras.
As outras, amigas e parentes dos homens mortos, testemunharam contra as acusadas. Alguns moradores até forneceram depoimentos desabonadores contra os próprios membros da família. Se uma mulher sob julgamento tivesse matado o marido abusivo, as testemunhas de Nagirev tendiam a ser mais lenientes, mas se viravam brutalmente contra aquelas que aparentavam ter desvios de caráter. Janusz Kronberg acreditava que cada uma das mulheres era culpada e desejava forca para todas. Seu argumento era ilógico, mas eficiente. Se havia uma razão para o assassinato, então um assassinato tinha acontecido, e somente a acusada poderia tê-lo cometido. Quando não tinha provas concretas, Kronberg atacava o caráter das mulheres. Ele chamou os depoimentos delas de contos de fadas e acreditava que o envenenamento, por envolver astúcia, sigilo e longa deliberação, era um crime essencialmente feminino. A defesa não tinha muito a fazer. Tentaram atribuir a culpa dos assassinatos inteiramente a Susana, um conveniente bode expiatório, já que estava morta. Também tentaram argumentar que os crimes eram resultado da pobreza, alegando que as autoridades húngaras podiam ter feito mais para melhorar a condição de vida em Nagirev. Isso certamente era verdade, mas não ajudava muito na hora de provar a inocência das mulheres. A divorciada Maria Kardos se tornou uma das figuras mais odiadas no tribunal. Ela atraiu enorme antipatia dos observadores ao aparentar vaidade e por não demonstrar sinais de remorso. Ela se indispôs com a audiência inteira ao criticar seu filho morto e o falecido terceiro marido. Também usava uma encharpe cara, o que irritou as mulheres ricas da cidade, que acreditavam que ela estava tentando elevar sua posição. Durante o interrogatório da polícia, ela confessara seus próprios crimes, fornecendo detalhes angustiantes, aparentemente orgulhosa de seus atos. Agora tentava incriminar tantas pessoas quanto pudesse. Todas nós, mulheres de Nagirev, sabíamos o que Susana Fazekas estava aprontando. Estávamos tão acostumadas com as ações dela, como estávamos acostumadas a ver bandos de gansos deixando o vilarejo rumo aos prados toda manhã. Nenhuma das mulheres que foram presas pelos envenenamentos é inocente. Em um esforço para fazer com que Maria demonstrasse algum remorso por seus crimes, Kronberg a criticou por sua falta de habilidade maternal, lembrando-a de que pássaros alimentavam seus filhotes, de que vacas também lambem seus bezerros recém-nascidos, e de que uma cadela pula na água para salvar seus filhotes, mesmo que morra no processo. Por fim, Maria desmoronou. Quando alguém se sente desesperada, pode fazer muitas coisas, admitiu. Quando seu interrogatório terminou, alguém na plateia disse em voz alta: "Corda." Então as sentenças foram distribuídas. 7 mulheres receberam pena de morte, incluindo Maria e a massagista Rosália Takacs, que a ajudaram em vários dos assassinatos. A maioria recebeu prisão perpétua ou longas penas. Algumas poucas foram inocentadas, porque não haviam evidências suficientes para condená-las. Depois dos vereditos, os camponeses iniciaram um agudo e estranho coro. Era o lamento cantado em funerais, ai de mim, meu Deus, que deixou os espectadores mais ricos altamente desconfortáveis. Era algo muito real, muito palpável. Eles esperavam um espetáculo público, mas não queriam lidar com a insuportável intensidade do desespero humano, especialmente vindo de camponeses. Todavia, pouco depois, a Suprema Corte reavaliou o caso e reduziu várias das sentenças, constrangendo as autoridades locais. A Corte encontrou irregularidades no modo como as mulheres foram sentenciadas e julgou que grande parte das penas era pesada demais afinal. Terminaram por tirar 3 das 7 mulheres do corredor da morte, incluindo Rosália Takacs. Maria Kardos não recebeu tal clemência. A corte reexaminou seu caso e concluiu que sua crueldade premeditada e fria significava que ela merecia morrer. Foi enforcada no início da manhã de 13 de janeiro de 1931. Elas causaram a maior das frustrações, escreveu o Snowcall Gazette, enquanto os julgamentos estavam sendo conduzidos. Em vez de bruxas, demônios e homicidas astutas,
Vemos apenas mulheres gentis pobres, velhas e destruídas nas bancadas. A vida lhes proporcionou pouca felicidade. Entretanto, elas não merecem nada melhor. Então, gente, esse foi o penúltimo capítulo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem. E até o próximo vídeo. Comentem, se inscrevam. Enfim. Até o próximo vídeo.